O que constitui uma base adequada para o casamento cristão? Texto de Batista José, escrito com base no livro Dinheiro, Sexo e Poder, de Richard Foster. Bom, casais de todas as idades tentam responder a esta pergunta. Bastam os sentimentos românticos e o senso de atração mútua? Eles certamente são importantes, mas não bastam. Você pode ficar surpreso ao saber que o Novo Testamento considera o amor romântico como um fator tão insignificante no casamento que nem mesmo o menciona. Isso não quer dizer que o amor romântico seja destituído de significado, mas sua importância deve ser colocada dentro da perspectiva das considerações maiores do casamento. Uma das grandes tragédias de nossos dias é a maneira como as pessoas entram e saem do casamento puramente na base do amor romântico e da atração sexual. Eros está solta por aí hoje em dia porque não está subordinada ao ágape. Atração sexual e amor romântico no matrimônio são coisas muito boas, mas não podemos construir um casamento apenas baseado neles. Se não é amor romântico que constitui uma base cristã para o casamento, então o que é? A base de um casamento em conformidade com o caminho de Cristo é a preocupação também com o nosso próprio bem-estar, quando ao mesmo tempo o buscamos no bem-estar dos outros, assim como a preocupação com o progresso do reino de Deus sobre a terra. Não há dúvida de que isso leva em consideração o amor romântico e a gratificação sexual, conforme em 1 Coríntios 7, sendo que ambos são criações de Deus e são limitados, no sentido de que não podemos construir uma vida sobre eles. Tanto o sexo quanto o romance são elementos a ser considerados e podem até ser o fator decisivo na decisão de casar ou não com alguém em particular, mas jamais podem servir como a única base para o casamento entre aqueles que seguem a Cristo. A questão é que o casamento cristão é muito mais do que um empreendimento privado ou uma forma de se obter realização pessoal. Os cristãos, ao contemplarem o casamento, precisam considerar as questões maiores de vocação e chamado, o bem dos outros, o bem-estar da comunidade da fé e, acima de tudo, como seu casamento pode promover ou atrapalhar a obra do reino de Deus. Posso imaginar que tudo isso lhe pareça terrivelmente distante da imagem romântica. E, em certo sentido, está mesmo, porque a Bíblia rejeita o paradigma desse tipo de romance para conjugar os verbos do casamento. O eros simplesmente precisa ficar sob a disciplina do ágape, se quisermos conferir força e perenidade ao casamento. Por outro lado, existe muito lugar para o romance, reservado dentro da base cristã para o casamento. De fato, a beleza que existe no romance e no sexo está à nossa disposição, mas somente dentro de lares e comunidades regidos pelo ágape. Entenda que o casamento deve ser compreendido dentro do contexto mais amplo da lei do amor ágape. O amor, a partir de uma perspectiva bíblica, é uma preocupação bem racional com o bem-estar de todos. Um aspecto fundamental na decisão de se casar é saber se o casamento intensificaria o nosso bem-estar, o bem-estar da outra pessoa e o bem-estar de quem está à nossa volta. O casamento precisa também ser compreendido dentro do contexto mais amplo do discipulado. O casamento cristão não está fora de nossa obediência a Cristo. Na verdade, deve ser uma prova dela. Outro fator importantíssimo na decisão de se casar é saber se o resultado será maior disposição para seguir a Cristo, ou maior progresso para o seu reino. Embora esse princípio geral seja útil, também pode trazer problemas. Raramente a vida vem tão bem definida assim. A possibilidade de um casamento pode intensificar o bem-estar do casal e, ao mesmo tempo, ser destrutivo para os parentes. Quem pode, então, avaliar com precisão o efeito que o casamento terá sobre o discipulado cristão? E será que os sentimentos românticos e desejos sexuais estão presentes em grau tão elevado no casal que planeja se casar a ponto de fazer com que todas as outras coisas pareçam ridículas? É aqui que precisamos da ajuda da comunidade cristã. Não devemos estar sozinhos na hora de levar essas questões em consideração. Há outros que podem, com amor e compaixão, nos ajudar a alcançar uma perspectiva bíblica e com discernimento. Além disso,
Descobri que até mesmo o simples reconhecimento de uma base mais ampla, mais cristã para o casamento, tem um jeitinho de colocar os sentimentos românticos e desejos sexuais em melhor perspectiva. Portanto, por favor, não pense que me oponho ao amor romântico. Ele é de vital importância para a beleza do relacionamento matrimonial. Pode até ser um fator decisivo na escolha da pessoa específica com quem se casar, mas é apenas um fator entre tantos na decisão sobre casar ou não, e não o mais importante de todos. Neste momento, meu apelo é para que haja maior equilíbrio, para que a escolha com quem vamos nos casar seja com base na Escritura e nela somente. Encerro esse texto deixando a seguinte recomendação. Para você que deseja saber mais a respeito dessa temática, procure adquirir o livro de Richard Foster com o título Dinheiro, Sexo e Poder. Creio que poderá te ajudar bastante, porque muitas verdades expostas no texto foi fruto de muita leitura de seu livro. Muita paz a todos. Texto de Batista José, na voz de Rodrigo Caeté.